No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e mais uma vez a gente fala sobre a tragédia lá no Rio Grande do Sul, as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul precisando de ajuda. A CUT e seus sindicatos estão mobilizados em campanhas para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Você fica sabendo os detalhes nessa edição do Jornal da CUT que começa agora. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. O Jornal da CUT começa agora então falando sobre a tragédia do Rio Grande do Sul. O último dado atualizado nesta terça-feira, dia 7, pela Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, mostra que a enchente deixou até o momento 90 mortos em ao menos 38 municípios. Outros óbitos estão em investigação para confirmar se tiveram relação com as enchentes. São 4 no total que estão em investigação. Bom, os dados mostram que há 131 pessoas desaparecidas, 362 pessoas feridas. Ao todo são 397 municípios dos 497 que compõem o estado que foram atingidos, afetando diretamente mais de 1.400.000 pessoas lá no estado gaúcho. Na capital, Porto Alegre, o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Porto Alegre, o ginásio de esportes da entidade, abriga cerca de 300 pessoas desde o início das evacuações e resgates. Esse ginásio está recebendo os desabrigados desde o início da tarde da sexta-feira. Atualmente, o local está sendo ocupado por cerca de 200 pessoas. E a Escola Técnica Mesquita se tornou também um centro de distribuição de doações arrecadadas. A cidade, a capital gaúcha, Porto Alegre, a gente está falando dela, né, contabiliza mais de 7.500 pessoas acolhidas em 60 abrigos. Para quem chega buscando ajuda, o sindicato oferece atendimento médico, atendimento clínico e pediátrico, inclusive, além de atendimento psicológico, medicações. Também tem espaço especial para acolher as crianças e atendimento veterinário para os animais que chegam junto com as famílias. Aliás, as cenas de resgate de animais são comoventes, né? A gente costuma ver pelas redes sociais aí o resgate dos animais que também estão sofrendo muito com essas enchentes. Os diretores do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Porto Alegre e voluntários também organizaram uma cozinha comunitária onde é preparada toda a alimentação servida no local. A gente está falando sobre a atuação do movimento sindical em solidariedade, então, às vítimas do Rio Grande do Sul. O presidente da CUT Rio Grande do Sul, Amarildo Sensi, ontem relatou em reunião na CUT que todos os sindicatos filiados à CUT do Rio Grande do Sul estão fazendo algum tipo de trabalho, algum tipo de campanha, aqueles que inclusive não tiveram suas sedes invadidas pelas águas, que aconteceu. Algumas entidades tiveram, enfim, perdas, prejuízos, as sedes foram invadidas pelas águas, pelas enchentes. A gente fala também sobre o movimento sindical bancário em reunião com a Federação Nacional dos Bancos. Isso aconteceu na segunda-feira. Representantes sindicais bancários da CONTRAF-CUT, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro, também da Federação dos Trabalhadores no Setor Financeiro do Rio Grande do Sul, a FETRAF-RS, e os bancários de Porto Alegre, o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, relataram a situação de calamidade pública que vive o Rio Grande do Sul com as fortes chuvas nos últimos dias. Ou seja, essas entidades disseram aos bancos, fizeram um relato do que está acontecendo, né? A preocupação com as vidas da população, bem como a preservação e o cuidado com os bancários e as bancárias foi o tom do encontro que foi convocado às pressas pelo movimento sindical. A presidenta da CONTRAF-CUT, Juvândia Moreira, manifestou solidariedade com a situação lá no estado do Rio Grande do Sul e lembrou dos colegas bancários que vêm enfrentando problemas com o alagamento. Ela disse: é hora de união em torno da população gaúcha fortemente afetada pelas inundações. Os dirigentes, dos bancários lá do estado pediram solidariedade por parte dos bancos para que os bancários e bancárias que foram atingidos possam cuidar das famílias e de suas casas. O que ocorre é que tem muito trabalhador que tem inclusive parentes, familiares, amigos, pessoas próximas em cidades que foram fortemente ou de maneira mais forte atingidas pelas enchentes e pessoas estão ilhadas.
O secretário de Saúde da Contraficute, o Mauro Salles, que é do Rio Grande do Sul, ele comentou sobre o cenário desolador que atinge 70% então dos municípios do estado gaúcho. E ele afirmou que é fundamental uma mensagem de tranquilidade para a categoria bancária que não tem condição de sair de casa. Ele disse: o foco agora é acolher as pessoas, salvar vidas, alimentar, aquecer, dar lugar adequado. Depois começa a reconstrução. Mauro continua dizendo: temos relatos de muitos bancários que perderam tudo. Há gestores pedindo para bancários cujas agências estão alagadas irem para a primeira unidade bancária que tiver aberta, mas o deslocamento nas cidades está prejudicado. Tem agências insistindo em abrir mesmo sem água, sem luz, sem internet, disse o dirigente. Para o presidente do Sindbancários lá de Porto Alegre, o Luciano Fetzner, o suporte a nível nacional, demonstrado pela crescente rede de suporte e mobilização, também precisa vir do conjunto dos bancos presentes em peso na reunião virtual. Ele disse: a situação é muito pior do que imaginávamos que podia ser. Mesmo na capital, que conta com muros, diques e estrutura complexa de proteção, a situação é de colapso. Há municípios inteiros completamente submersos. E as demonstrações de unidade e empatia são fundamentais. Nos dão força para continuar o trabalho de resgate e solidariedade feito neste momento. O que ficou acordado na reunião com a FENABAN foi a criação de um comitê de crise para tratar da situação das enchentes. Além da aprovação do comitê de crise, foi encaminhada também a solicitação de uma orientação geral com todos os pontos que são consenso entre os bancos. Bom, a gente fala mais ainda sobre a atuação dos sindicatos, né? A CUT do Rio Grande do Sul tem um projeto que se chama Cozinhas Comunitárias, é um projeto CUT Comunidade, se chama, né? Projeto que inclusive já atuou em outras situações de calamidade, como nas enchentes do ano passado, na pandemia também. Essas cozinhas comunitárias do projeto CUT Comunidade estão mobilizadas para ajudar a população, preparando refeições, também recebendo doações. Então tem algumas associações aí que a gente vai citar os nomes agora, que é muito importante, principalmente para quem está em Porto Alegre aí procurar, não é? A Associação Força e Coragem de Reciclagem, Mário Quintana, a Associação de Moradores Força Maior da Pedreira, no bairro Cruzeiro, a Associação Comunitária Marmitas Solidárias da Morena, também Mário Quintana, Cozinha Solidária da Tia Bete, no Bom Jesus, Cozinha Solidária Casa do Pedrão, na Vila Mapa, Cozinha Solidária Povo da Capoeira, em Santa Teresa, Cozinha Scalabrini, em Morro Quente, lá no Morro Quente, e a Cozinha Solidária na DIC, que fica na Vila DIC. Todas essas cozinhas comunitárias estão trabalhando arduamente para poder alimentar as pessoas, fazer alimentos, para poder cuidar das pessoas que estão sofrendo com as enchentes no Rio Grande do Sul. Todas as estaduais, vale dizer, todas as estaduais da CUT, a CUT nos estados, por meio dos seus sindicatos, a mobilização é muito grande em nível nacional. Todas as estaduais, portanto, estão realizando campanhas para doações que são revertidas ao Rio Grande do Sul, tanto doações em mantimentos como também em recursos, né, por aquele Pix que a gente já falou aqui no Jornal da CUT, que é o Pix da Rio Grande do Sul, da CUT Rio Grande do Sul, para doações. As confederações, como a Contraf que a gente disse agora, né, as confederações e federações ligadas à CUT também estão engajadas nessa grande campanha. O presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre, ontem fez uma convocação para reforçar a ajuda aos gaúchos nesse momento dramático para o Estado. Vamos ouvir. Companheiros e companheiras, neste momento tão desafiador e doloroso para a população do Rio Grande do Sul, a CUT e os seus sindicatos em todo o Brasil estão solidários e presentes nas ações para ajudar as vítimas da maior enchente dos últimos 41 anos no Estado. São centenas de municípios devastados, milhares de desabrigados, centenas de desaparecidos e mais de 90 vidas perdidas nas enchentes. Números trágicos que precisam ser estancados pela ação conjunta dos poderes e pela solidariedade de toda a população brasileira. Quero destacar o trabalho da estadual da CUT Rio Grande do Sul e seus sindicatos filiados, que estão fornecendo ajuda e abrigo à população atingida, angariando e distribuindo doações de alimentos e fazendo refeições em suas cozinhas na comunidade. A solidariedade está na origem da CUT e segue acesa ao longo dos nossos 40 anos de história. O Rio Grande do Sul e a classe trabalhadora vão se superar e se reerguer. Juntos somos mais fortes,
Contem com a CUT. A gente ouviu então o Sérgio Nobre fazendo uma convocação, reforçando na verdade a convocação a toda a sociedade, em especial os sindicatos, para que mobilizem suas bases nessa campanha de arrecadação para a gente ajudar os nossos irmãos do estado do Rio Grande do Sul. As doações podem ser feitas na conta bancária da CUT Rio Grande do Sul. Pix é o 51996410-961. Vou repetir, 51996410-961 para ajudas em recursos financeiros. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.